Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero meditar aqui São Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. O título diz o seguinte: a transfiguração. Vamos lá. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancuras. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado. Viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Encheram-se de medo e entrarem na nuvem. Ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, é meu eleito. E ele ouviu. Ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. E se naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Louvado seja Deus. A transfiguração. Nós vamos meditar aqui num contexto muito lindo. Eu sei que você já ouviu, já estudou esse assunto, já remeteu esses 2 personagens aqui como as 2 testemunhas do Apocalipse, mas não tem muito a ver com o Apocalipse, não. As 2 testemunhas. O que é transfiguração? Transfiguração ou transformação. A palavra transfiguração, ela vem do grego que é metamorfose, que é transformação. Meta é transformar depois de estar com. Morfo é transformar a forma, mostrando a realidade. Segundo o dicionário Strong. O que aconteceu ali, nessa transfiguração, é uma mensagem profética, messiânica e escatológica. E em poucas palavras vamos resumir bem esses 3 aspectos aqui: profético, messiânico e escatológico. Transfiguração, ela ensina que o Senhor estava revelando aos seus discípulos a sua divindade, a sua identidade, porque até então eles ainda não tinham tido essa experiência sobrenatural com o Senhor. Mas, porém, o Senhor, ele se transfigura, e o Senhor Jesus não foi o primeiro que transfigurou, que teve uma transformação, um morfo, ou seja, mostrando uma forma, uma realidade. Nós vemos que no decorrer da história, Moisés também, ele teve o seu rosto transformado, Você conhece bem a história. Quando ele desce do monte, o povo de Israel não conseguiu olhar para o seu rosto, porque o seu rosto resplandecia, ele tinha recebido, ele tinha sido transformado em uma outra realidade ali, uma realidade do reino, da presença de Deus.
Então Moisés também foi transformado. Se nós for olhar um pouquinho mais para trás, nós vamos ver que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança do Messias. O que é imagem? É algo que envolve um molde, uma cópia fiel. Quando ele disse, façamos o homem, o Messias, o Cristo serviu de moldes, ou seja, Cristo em ação, e Deus é Espírito, ele não tem forma, mas Cristo tem. Deus é tão grande que quando ele precisou criar, ele se condensou, por causa da sua grandeza. Então Adão também, ele é esse ser transformado, uma realidade espiritual, né? Era um ser de luz. Era um ser de luz. Então, quando o Senhor, ele revela a sua divindade aos seus discípulos, a sua identidade, sobre os pilares da restauração da raiz da fé, se nós formos ler lá em Lamentação, capítulo 5, versículo 21, nós temos uma boa referência sobre esse assunto. Por que que o Senhor realizou esse feito tão grandioso no meio deles? Pedro, Tiago e João. Porque estava mostrando para ele que a partir daquele momento eles enfrentariam e eles viveriam uma nova realidade espiritual. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, ao decorrer da história da humanidade, lá para o ano 300 depois de Cristo, 300 e alguma coisa, né? 400, 500 e assim foi. Aconteceram muitas mudanças. Esse Cristo que foi transfigurado, revelado para eles lá, ele foi ofuscado ao longo da história. Roma se encarregou de fazer isso e fez a lição de casa. E hoje a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela está vendo o Messias, está vendo o Cristo como esta igreja via e enxerga Cristo até hoje. Nós precisamos, muitos precisam, e nós precisamos, como líderes, como os pastores que somos, de tirar as vestes romanas desse Cristo e colocar as vestes de um judeu desse Cristo, porque ele é judeu. O povo está acostumado de ver um Cristo na cruz, morto, ensanguentado, abatido, todo retalhado. Muitos têm visto um Cristo que é seu patrão, ou melhor, seu empregado. Muitos têm pregado um Cristo superficial, têm olhado para Cristo vendo ele no braço de uma mulher sendo amamentado. Então muitos ainda não tiraram as vestes romanas desse Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos dias o Senhor vai restaurar a sua igreja. Ele está restaurando já a sua igreja, ou seja, ele está transfigurando, revelando a sua divindade, a sua identidade no meio do seu povo. Isso é glorioso. Então, que cada um de nós possamos entender que essa transfiguração, quando nós vemos esses personagens como Moisés e Elias, nós entendemos que essa identidade, onde ela está, Moisés e Elias, porque Moisés, ele conecta Cristo, a Torá, conecta Moisés, é a conexão entre a Torá e Cristo, por isso que ele aparece ali. Mas Elias conecta o quê? Conecta os profetas a Cristo.
Então, a verdadeira identidade foi revelada. Sendo assim, Cristo é o único que conecta a Torá, os escritos e os profetas, tornando-os vivos e atuais para os nossos dias. É por isso que a Bíblia é atual, é para agora. É por isso que de Gênesis a Apocalipse está tudo atualizadinho. Porque essa conexão, o Filho de Deus, aleluia, ele é o cumprimento das Escrituras. Ele é o cumprimento de tudo quanto está escrito nesse livro. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a gente venha refletir mais. Que todos os dias esse Cristo possa ser transfigurado na nossa vida. Ou seja, que Ele venha nos revelar a sua identidade, a sua divindade. Coisas novas surgirão na nossa vida. Revelações lindas e maravilhosas e poderosas das Escrituras. Ele nos revelará. Então, ficamos com essa palavra. Moisés foi também transfigurado. Adão era um ser de luz. E por último, nós vemos aqui que quando eles observam o que estava acontecendo ali, o versículo de número 17, o versículo de número enquanto assim falava, ou melhor, o versículo de número 35 veio assim está escrito: e dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ou seja, somente 3 vezes no ministério de Cristo ouviu-se uma voz dizendo sobre ele, que uma voz que veio do céu. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pois nós vemos, este é meu filho amado. Lucas 9,35, como nós acabamos de ler, glorifica, eu já o glorifiquei. Glória a Deus. Essa voz do céu é a autoridade máxima, não se discute. Isso, irmão, apenas obedece. Então, que Deus abençoe e vos guarde para a sua meditação, essa transfiguração, essa metamorfose, que ela venha ocorrer todos os dias na nossa vida, na vida da igreja, que Cristo continue revelando a sua divindade, revelando a sua identidade para o seu povo. Não se deixe enganar por falsos teólogos, por falsos mestres, porque quando eles pregam outros assuntos como prosperidade, prometendo coisas que a Bíblia não promete, que Deus não permite, então essa pessoa, ela ofusca a realidade desse Cristo, essa divindade. Então, que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Muito obrigado.